palavra de Deus. Convido a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 15b a 16, onde lemos na versão Prazer da Palavra. A Igreja do Deus Eterno é uma igreja viva. Seu dever é sustentar e defender a verdade do Evangelho. A igreja anuncia a maravilha da fé em Jesus. É nisso que claramente cremos. 2 pontos. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso, morreu em nosso lugar para nos perdoar, teve a sua ressurreição presenciada pelos anjos. Sua mensagem, pregada a todos os povos, foi recebida com fé por muitos. Ele agora está no comando do universo. Este é um hino. Segundo os estudiosos, esse hino era cantado pelas igrejas lideradas pelo apóstolo Paulo. Ele, então, cita esse hino na sua carta. É uma hipótese. Talvez você pergunte, se é uma hipótese, por que não está entre aspas? A razão é muito simples. Naquela época não havia aspas. Não existia aspas. Não era possível usar esse tipo de recurso. Pense nisso, porque isso acontece também em outras passagens da Bíblia. O que esse texto nos ensina? Primeiramente, nos ensina que a igreja tem um dever. E o seu dever é sustentar e defender a verdade do Evangelho. É claro que esta sustentação e essa defesa não pode ser feita com as armas da violência, nem com as armas da política estatal ou partidária. Essa defesa e sustentação deve ser feita com a nossa vida. Isto é, quando nós vivemos a verdade do Evangelho, nós somos reconhecidos. Sendo reconhecidos, podemos até ser perseguidos. Mas nós não temos que estar bem com todo mundo, com os meios de comunicação, com os partidos, com as ideologias, com os governos. Nós temos que estar bem com o Deus eterno. Então nós temos 2 áreas bem definidas de sustentação e defesa da verdade do Evangelho. A primeira é a nossa vida. Quando as pessoas olham para nós e veem a verdade em ação, elas reconhecem essa verdade. Mesmo que não aceitem, mas reconhecem. E a outra é através do estudo. Há um campo de conhecimento chamado apologética. A apologética procura apresentar o Evangelho de uma forma positiva, levando em conta as negações. Por exemplo, é o que eu vou mencionar agora aqui. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso. Há teologias ou ideologias até que negam a existência real de Jesus. Absurdamente existe. E há pessoas que negam que Jesus Cristo foi um ser humano, que foi apenas um ser divino. Aquilo que as pessoas estavam vendo ali era uma imagem em movimento, mas não era, de fato, um ser humano. Então, a apologética trata de demonstrar, usando argumentos filosóficos, arqueológicos, literários. A apologética procura demonstrar que Jesus viveu entre nós em carne e osso. Então, esse é um campo de estudo. Espero que você goste, quem sabe você se interesse pelo campo da apologética. Há muitos livros publicados no Brasil sobre isso. Eu mesmo tenho um, está esgotado, posso então aqui falar, se chama, nem lembro o título, mas é sobre a relação ciência e fé, não é? Mas a editora Vida Nova tem inúmeros
livros nessa área, apologética. Então, nós defendemos a verdade do Evangelho com a vida e com o estudo, com a exposição, levando em conta os argumentos. Não temos que atacar. Só dizemos, olha, há pessoas que creem assim, nós queremos dizer que Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso. A outra mensagem desse texto aqui é sobre a morte e ressurreição de Jesus. Claramente diz, ele morreu em nosso lugar para nos perdoar e teve a sua ressurreição presenciada pelos anjos. Na verdade, apenas e tão somente pelos anjos. Quando as pessoas, Maria Madalena à frente, chegaram ao túmulo, ele estava vazio. Não é? Então, só os anjos, e o texto que o apóstolo Paulo escreve ou transcreve, nos lembra a isso. E a terceira referência que quero fazer a Jesus, a primeira é que ele viveu entre nós em carne e osso. E segundo, que ele morreu em nosso lugar para nos perdoar. E a terceira é essa. Ele está agora no comando do universo. Recentemente eu participei de uma palestra em que o expositor, que não era evangélico, falou das grandes crenças, é uma pesquisa já bem assentada, dos brasileiros. E a primeira crença é Deus no comando. Eu até trouxe essa mensagem hoje por ter ouvido esta referência a essa descoberta, a essa pesquisa. Recentemente também eu assisti um jornal televisivo e nesse jornal o repórter entrevista pessoas. E ele entrevistou 2 entregadores de comida. Foi muito interessante. E ambos disseram a mesma coisa. Deus está no controle, no comando, temos que trabalhar, mas ele está no comando. Essa é uma fé arraigada. Eu quero usar isso para avançarmos um pouquinho mais. Nós lemos aqui que Jesus Cristo está no comando. O apóstolo Paulo está mostrando aqui uma linha histórica. A linha histórica é que o Deus eterno enviou o seu Filho, Jesus. Ele morreu em nosso lugar, tendo aqui vivido. Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus. Está agora no controle do universo. Quem controla o universo é Jesus Cristo. E aí, todos precisam ter uma vida transformada por Jesus Cristo. Podemos dizer assim que o Deus eterno, o Deus Pai, delegou a Jesus essa tarefa. E quando ele, tendo vivido aqui, morrido em nosso lugar, volta para o céu, ele passa a ter o comando da história. Diz a Bíblia em outro lugar que no final do final ele devolverá o comando ao Pai. Mas hoje quem está no comando da história é Jesus. A ele devemos amar e fruir a sua salvação. Esse é um resumo da fé cristã. E é um resumo apologético. Nós estamos falando positivamente sobre Jesus e muitas pessoas estão falando negativamente. A nossa tarefa, primeiramente, é crer. Jesus é o nosso Salvador. E a segunda tarefa é dizer. Jesus pode ser também o seu Salvador. Graça e paz para você, graça e paz de Jesus Cristo, o comandante da história. Pense nisso.